É. Vamos começar de, vamos começar de novo, vai, pra gente finalizar. Ó, ficou só os fortes, hein? A gente começou com 15, agora estamos em 8. Isso que foi confirmado 40, hein? Ah, não. Ficou até triste. a- Aí depois você quer, aí sabe o que acontece depois? Você vai ver. Amanhã vai ter um monte de gente que confirmou, vai ficar mandando no grupo. Ai, que fez isso? Ia ter vindo. É, mas vamos lá. Olha, Vamos lá, vamos para a próxima pergunta então. Bora. Ó, começando de novo. Ah, são mestres da retórica e da oratória, muitas vezes itinerantes, enfim, eram relativistas. Parou. Sócrates também ensinava nas praças públicas através de perguntas e respostas que despertavam a verdade que está no interior de cada um. Eu usei isso daí com vocês naquela pergunta do professor, da estrutura da escola. Basicamente, para vocês ficarem mais. Ah, Sócrates afirmava que opinião, doxa, é uma expressão individual. Já o conhecimento, teme, é universal. Desta forma, os sofistas usavam a retórica para convencer aos outros que a sua opinião é a melhor. Sócrates ensinava a dialética, que através de questionamentos, só sei que nada sei, a famosa frase que a gente já ouviu falar muitas vezes, levava ao conhecimento verdadeiro. De acordo com o texto acima, Sócrates não era um sofista. Nas alternativas abaixo, somente uma não corresponde corretamente a essa afirmação. Vamos lá. eu sei. Sabe essa, Dan? É por Eu aí. vou falar pra vocês falarem. Ó, Eu vou ter que fazer. ó, a primeira resposta. Antes vou falar todas e aí você me fala, Dani, qual que você acha que é. Sócrates não defendia a verdade, pois seu lema era só sei que nada sei, enquanto os sofistas sempre defendiam a verdade. Errado. Então, Na verdade, é o contrário. Essa fala só sei que nada sei não era dele e ele defendia a verdade, tá? A ele segunda, não. ó, se você ler aqui, ó, aqui nas últimas 4 linhas fala, ó, é a melhor. E Sócrates ensinava a dialética, que através de questionamento levava ao conhecimento verdadeiro. Já tá afirmando. Só que esse só sei que nada sei, quer ver? É colocar na internet. Fica mais fácil. Mas aí é que não é. É, ele tá perguntando o que não é, tá? Isso. Essa frase de Sócrates, é ele mesmo que fazia, tá? Então essa primeira Sim, alternativa sim. tá certa, tá? Correta, tá Porque correta. além dessa frase só sei que nada sei ser dele, ele também defendia a verdade, tá? É verdade. A segunda. Ah, Tá. pode falar, quer falar. Então, aí. Não, não, Eu não é que. então, se ele Exato. defendeu Essa tá certa. Essa não é a resposta errada. Vamos lá. Ó, Sócrates. Perfeito. Ó, vamos ler de novo. Os sofistas surgem na Grécia Antiga, no século. Na passagem da oligarquia para a democracia. Beleza. Muitas vezes eram mestres itinerantes que percorriam cidades e estados, passando suas habilidades aos cidadãos e, em geral, passavam suas técnicas e habilidades aos cidadãos. Eram relativistas, ou seja, os sofistas são relativistas, certo? Ó, então, essa segunda pergunta, a segunda parte dela, fala enquanto os sofistas eram relativistas, está certo. Vamos ver se Sócrates buscava a verdade da episteme. Vamos lá. Voltando um pouco, a gente fala assim, ó. Sócrates afirmava que a opinião é uma expressão individual, já o conhecimento é universal. Então, ele falava sobre a episteme, que é o conhecimento universal, ele realmente buscava a verdade dentro da episteme, porque ele buscava sempre trazer conhecimentos verdadeiros dentro dos seus pensamentos.
Viu? Essa pergunta é fácil, gente. Tá vendo? Vocês estão conseguindo responder tranquilo. A terceira. Sócrates era dialético, enquanto os sofistas persuadiam através da retórica de que estavam certos. Ou seja, vamos lá de novo. Sócrates ensinava a dialética, certo? Então a primeira parte da alternativa está certa. E falava que os sofistas persuadiam através da retórica de que estavam certos. Também está certo. Por quê? Se a gente vir aqui, ó, dessa forma, os sofistas ensinavam a retórica para convencer aos outros que sua opinião era melhor. Então, ou seja, usavam a persuasão através da retórica para conseguir convencer outras pessoas de que eles estavam certos. Essa terceira também está certa, ou seja, sobrou a última. Com certeza é errada. Sócrates defendia a existência de uma verdade universal. Exato. Enquanto os sofistas buscavam convencer os outros pela retórica. Essa é a verdade. A de cima do Sócrates é mentira, porque ele não buscava uma verdade universal. Ele buscava o quê? Ó, Sócrates ensinava dialética, que através de questionamentos levava ao conhecimento verdadeiro. Ele não fazia isso com uma verdade universal. Ele levava ao conhecimento verdadeiro, independente se ele é uma verdade universal ou se é uma coisa para uma situação específica, tá? Então a gente até um pouco mais pra cima a gente consegue pegar, ó. Sócrates também ensinava nas praças públicas através de perguntas e respostas que despertavam a verdade que está no interior de cada um. Sócrates afirmava que a opinião é uma expressão individual. Já o conhecimento é universal. Só que ele não fala nada sobre a existência de uma verdade universal. Tá? Então, são, às vezes, se você coloca palavras-chave dentro do texto, a gente acaba achando que é verdade. Pode ser que a gente, se vocês lessem as quatro, talvez você falava, não, mas as quatro tá certo. Porque lá ele joga como universal, não a verdade, mas sim o conhecimento. Tá? Então, são coisas separadas totalmente. Então, nessa pergunta, nessa aqui é fácil, viu? Como é fácil? Tranquila. A gente viu que a última resposta é errada justamente porque Sócrates não defendia uma existência universal. Uma verdade universal, perdão. É? Aí, Viu? Viu? É fácil, gente. Vocês param pra ler. Acertou? Todo mundo acertou? ah, Gente, é muito. Gente, essa matéria de conhecimento é muito legal. Olha, é linda. É coisa maravilhosa. Vamos lá pra terceira, então. tudo bem. É, ficou só o pessoal que realmente é o bom, só os bons. Ficou só. Vamos lá, ó. Próxima pergunta. O conhecimento mítico apresenta características próprias que o diferencia de outros modos de conhecer. Ele está associado ao conhecimento religioso e conserva a função de acomodar e tranquilizar o homem em meio a um mundo que não compreende. Com referência ao conhecimento mítico, é incorreto afirmar. Correto, tá? Importante a gente parar para ver isso. Antes de mais nada, vamos lá na semana 5, que é legal vocês verem. Deixa eu pegar aqui onde tá. Cadê o conhecimento? Mais rápido. De cabeça onde tá? Ó. Vai ser na página 3. Na página 3 da semana 5. Isso, lá no conteúdo da semana 5. Ó, vamos dar uma lida rápida no que é o conhecimento. O conhecimento. Aqui, ele não fala diretamente como conhecimento mítico, tá? Mas ele vem aqui, ó. No período dito mítico, a educação era voltada aos ensinamentos de Homero. Êxodo consistia em formar a aristocracia grega nos critérios da exaltação da coragem bélica e heróica, em elogiar a preparação para a guerra, para cuidados da casa e blá blá blá. Beleza. Aí vocês têm que ler depois mais um pouquinho daí, tá? Porque fala mais coisa. Eu só coloquei para vocês situarem. Agora vamos lá ver as respostas. Com base então naquele
conhecimento mítico, vamos na primeira alternativa, vamos ver se ela está realmente certa ou errada. A adesão ao conhecimento mítico ocorre sem necessidade de demonstração. Apenas se aceita a autoridade do narrador. Se a gente colocar aqui, é até difícil. Passo para você. Só buscar para ficar mais fácil para você. Vai ser ali mesmo. No período dito mítico, a educação era voltada. É por ali que vocês vão achar tudo isso, tá? Mas vamos lá. Ele fala que é o seguinte: a adesão ao conhecimento mítico ocorre sem necessidade de demonstração. Apenas se aceita a autoridade do narrador, tá? Essa é a primeira. A segunda: as representações sobrenaturais são utilizadas no explicar os fenômenos naturais. A terceira: as explicações oferecidas pelo conhecimento mítico pautam-se na reflexão, apresentando a racionalidade como componente essencial do seu modo próprio de ser. E por último, a narração mítica faz uso de uma linguagem simbólica e imaginária. Então, vocês dando uma lida nessa parte do. Ó, dentro do próprio texto que a gente tem da pergunta, ele já traz uma resolução do que é o conhecimento, tá? Só que ele quer uma informação correta. Eu aconselho vocês também a fazer uma busca no Google, tá? Porque às vezes o Google tem um pouco mais de praticidade na resposta, tá? Mas aqui, ó, dentro do Google, eu coloquei uma rápida aqui só pra gente ver, ó, só pra vocês verem que é basicamente a mesma coisa. Se a gente entrar dentro de uma página de educadores, e tem tem uma resposta aqui escrita sobre conhecimento, que é o seguinte: trata-se de uma modalidade de conhecimento baseado na intuição, deriva do entendimento de que existem modelos naturais, sobrenaturais, dos quais brota o sentimento de. É um tipo de conhecimento que ajuda o ser humano a explicar por meio de representações que não são logicamente raciocinadas, nem resultantes de experimentações. Conhecimento mítico é expresso por meio de linguagem simbólica e imaginária. Assim, ainda que o conhecimento mítico crie representações para atribuir sentido às coisas, ele ainda se baseia na crença de que seres fantásticos, suas histórias sobrenaturais, é que são os responsáveis pela razão de ser do existente. Ou seja, o conhecimento mítico, algumas pessoas usam, por exemplo, Deus como um exemplo de um ser fantástico, tá? Por quê? Quando eles falam seres fantásticos, são pessoas não, né? Simbologias que dão a uma coisa que não é palpável, tá? Que é imaginável, por exemplo, vocês pegarem, vamos colocar o exemplo do cristianismo na América do Norte e aqui no Brasil. A gente usa como figura de Jesus aquele rapaz loiro, dos cabelos grandes, do olho azul, blá blá blá, certo? É o famoso que a gente usa pela Igreja Católica. Se a gente pega o cristianismo lá na África, Jesus já não é daquela cor. Jesus é negro. É uma pessoa simbolicamente negra. Então, a gente usa essa simbologia com as histórias que são contadas através da Bíblia e contos religiosos, essas histórias sobre Jesus e a passagem de Deus aqui na Terra e tudo mais, tá? Então, o conhecimento mítico, ele trabalha sobre a criatividade, sobre o imaginário. Legal? Conseguiram ter mais ou menos uma ideia
mais clara do que é o conhecimento? Ficou mais legal essa resolução para vocês? Ou não? Olha, eu vou até colocar ela aqui para vocês copiarem e colarem depois para dar uma lida e tudo mais. Às vezes até mais prático para vocês. Mas dentro daquelas perguntas, vamos voltar de novo. Agora que a gente viu um pouquinho mais sobre o que é o conhecimento mítico. Ó. Conhecimento mítico. É incorreto afirmar que a adesão ao conhecimento mítico ocorre sem necessidade de demonstração. Apenas se aceita a autoridade do narrador. Vocês acham que isso é certo ou errado? Tá certo ou errado? Beleza. Beleza, até porque a gente está vendo sobre seres fantásticos, né? Vou pegar, por exemplo, a passagem de Jesus. As representações sobrenaturais são utilizadas no intuito de explicar os fenômenos naturais. Vocês acham que isso é certo ou errado? Beleza. As explicações oferecidas pelo conhecimento místico pautam-se na reflexão, apresentando a racionalidade como componente essencial do seu modo próprio de ser. Tá. Vamos para a última. A narrativa mítica faz uso de uma linguagem simbólica e imaginária. Então, basicamente, a gente chegou na resposta certa, né? Quer dizer, a incorreta, vamos dizer assim. Mas vocês viram como é fácil da gente conseguir. Apesar que assim, ó, eu peguei uma outra definição, além do que tem no texto, mas se vocês pararem para pensar no que é mítico ou misticismo, tá? Porque as duas coisas têm a mesma ideologia simbólica, tem o mesmo significado. Se a gente parar só para imaginar o que é misticismo ou uma coisa mítica, a gente já consegue ter a percepção clara de que é uma coisa fantasiosa baseada na vida real. Certo? Gente, eu vou início da. Nossa, já variou. Então é bem, assim, filosofia é legal, é uma coisa, é que assim, muita gente tem dificuldade, mas vamos lá. Então assim, vocês viram que realmente, se a gente parar para olhar só a palavra, a gente já consegue definir o que é certo e o que é errado ali. É claro, existem algumas definições ali, por exemplo, sobre a demonstração, a aceitação do autor ou do narrador, enfim. Umas coisas são um pouco mais específicas, mas, de maneira geral, a gente já consegue ter uma boa resposta. A gente consegue é, tirar algumas das alternativas dali só com base no que a gente tem de definição por misticismo ou mítico. Tá? Correto. Então, tranquilo. Alguém ficou com uma dúvida em relação a essa matéria? Não. Essa matéria não, perdão, essa pergunta. Então bora para a próxima, então. Penúltima. Lembrando que a prova toda é baseada só na semana 5, tá? Então, é uma só matéria, é só uma semana para vocês lerem, para fazer essa prova depois, caso vocês. Vamos lá. O momento histórico da passagem do mito ao nascimento da filosofia da Grécia Antiga teve como um dos fatores. Lembrando, ó, momento histórico da passagem do mito. Mito não é o Bolsonaro, tá? Mito é a palavra mito. Às vezes tem, né, gente que pensa no mito, né? Não é o mito, não é o... então, vai saber, né? Não é o mito, não é o Bolsonaro, tá? É o mito, palavra mito, o surgimento do que é um mito, tá? O momento histórico da passagem do mito ao nascimento da filosofia da Grécia Antiga teve como um dos fatores a condição geográfica do território grego, que proporcionou a expansão em direção ao exterior, favorecendo o comércio marítimo, contribuindo para o processo de desmistificação. Essa é a primeira alternativa. A segunda, o ambiente da polis, que estimulava o debate em praça pública, fazendo nascer a política e o cidadão, mesmo sendo suas decisões ainda sob o poder da vontade dos deuses. Isso aqui a gente está falando da filosofia na Grécia, tá, gente? Então é aquela época de filosofia que tinha Zeus, aqueles deuses gregos e tudo mais, tá? Então já refere-se um pouco à mitologia grega. Vamos ler de novo, ó. O ambiente da polis que estimulava o debate em praça pública, fazendo nascer a política e o cidadão, mesmo sendo suas decisões ainda sob o poder da vontade dos deuses. Ou seja, a pessoa era basicamente influenciada pelos deuses. Ela não tinha, vamos dizer que um pensamento próprio. Ela fazia tudo base no que os deuses mandavam. Terceiro, a separação entre verdade, aletheia e a opinião ortodoxa, entre mito e realidade, que aconteceu devido às novas correntes de pensamento que surgiram nesse período. Dessas afirmações, quais são corretas? Vamos de novo agora para vocês conseguirem responder.
Ó, o momento histórico da passagem do mito, ou seja, quando surgiu a palavra mito e a sua definição, lá na Grécia Antiga, teve como fatores tá, do seu surgimento a condição geográfica do território grego, que proporcionou a expansão em direção ao exterior, favorecendo o comércio marítimo, contribuindo para o processo de desmistificação. Vocês acham que essa resposta é certa? Legal, Porque né? fala em um corpo, né? Isso, exatamente. O que eles faziam? Imagine a seguinte coisa. Vamos falar que existe, sei lá, o bicho-papão, quintal do seu vizinho, tá? Só que você não tem acesso ao quintal do seu vizinho, porque ele tem um muro de 5 metros de altura e anda armado. Se entra lá dentro, morre. Então vamos tratar esse mito. Existe o bicho-papão no quintal do seu vizinho. Mas um belo dia, o seu vizinho tem um filho. E aí o filho dele cresce e resolve fazer amizade com você, que é vizinho. E ele te convida um dia para entrar na casa dele. E aí você descobre, através dele, que não existe bicho-papão. Era só um mito que o próprio ah, o pai do seu vizinho para que ninguém pulasse, para justificar ele ter uma arma em punho. Essa é uma analogia clara a referir ao comércio marítimo, exatamente. Por quê? As pessoas não conheciam a Grécia, achavam que a Grécia era só aquilo. Até os próprios gregos achavam que era só aquilo. Muitos filmes falam sobre isso, por exemplo, espartanos, que também eram gregos, tinham na Grécia, lá do filme 300, para quem já assistiu. Eles tinham os deuses, mas os deuses não eram os mesmos, eles tinham uma racionalidade um pouco maior. Por exemplo, a gente tinha o pessoal de Alexandria, o pessoal de Alexandre o Grande. Quando foi para a Grécia, também achava que a Grécia era de uma outra forma. A gente teve os romanos invadindo a Grécia, lá no filme de Troia. Lembra que tem o Brad Pitt, então, o Aquiles, pá, toma uma flechadinha no calcanhar e tudo mais. Então, exato. Então, tem todos esses exemplos, eles achavam que eram mitos. Por exemplo, que Aquiles não morria. Só com uma flecha no calcanhar, que ele iria morrer. A gente sabe que isso é um mito. Porque naquela época, tudo era criado com base no mito, na palavra. Alguém já assistiu aqui o filme do Hércules com o The Rock? Careca grandão lá que. Ó, muito legal, por quê? The Rock é um cara normal, só um cara muito forte. Só que, vocês verem durante o filme, o sobrinho dele fica contando as histórias dele, dos feitos que ele fez, do Leão de Nemeia, das Acrópolis, da Medusa e blá blá blá, todo aquele conto. Justamente para poder aumentar o mito do que Hércules era, da grandiosidade que ele era. Então, é basicamente isso sobre o mítico, o mito, tá? Então, essa primeira resposta tá certa. Só para explicar para vocês, tá bom? Tô dando a explicação clara para vocês entenderem. Conseguiu entender o porquê que. Beleza. Gente, o nome do meu filho é Ai, que legal. Ícaro é um nome bonito. Ícaro foi um símbolo da mitologia grega. sonhador, né? É, muito top. Bom, a segunda é o seguinte: o ambiente da polis estimulava bate em praça pública, fazendo nascer a política do cidadão, mesmo sendo suas decisões ainda sob o poder da vontade dos deuses. Ou seja, faziam com que os debates que existiam em praça pública, aqueles contos, aquelas reuniões, vamos dizer que os teatros que existiam, fazendo nascer ali a política e formando o cidadão, ainda assim, eles tinham um controle por conta da vontade dos deuses. Ou seja, se o representante falasse você faz isso, então mesmo o ambiente da polis que estimulava o debate, praça pública, fazendo nascer a política do cidadão, mesmo sendo suas decisões, ainda sob o poder da vontade dos deuses. Ou seja, mesmo que a pessoa concordasse plena 100% do que o outro falasse, ele ainda assim tinha sob sua mentoria os deuses. Tá? Então, essa segunda resposta também está certa. A separação entre verdade e opinião, e mito e realidade, que aconteceu devido às novas correntes de pensamento que surgiram nesse período.
Aí essa eu vou deixar para vocês adivinharem. Essa é legal. Essa é bom vocês darem uma lida todo no conteúdo sim, para vocês conseguirem ter uma visão mais clara dessa resposta. Mas a gente já sabe que a primeira e a segunda tá certa. Então, ou seja, ou é todas ou somente a 1 e 2. Aí agora, essa eu vou deixar para vocês trabalharem um pouquinho, para vocês darem uma estudada. Bom, mas essa também não é muito difícil, tá? Vocês vão dar uma lida lá, vocês vão ver que é tranquilo. E para a gente finalizar a nossa reunião de hoje, a última pergunta, que é a mais legal, que é a seguinte. Sobre a filosofia medieval, destacam-se Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Todo mundo fala desses dois. A esse respeito, assinale a única alternativa incorreta. Aí, vocês vão ter que ler um pouquinho sobre Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Tá? Tem também no livro, mas essa é uma outra pergunta que eu aconselho vocês a darem uma googada, darem uma pesquisada no Google, tá? Para poderem buscar mais a fundo. A alternativa correta seria qual? Vamos ver se vocês me ajudam. De acordo com Tomás de Aquino, fé e razão provém de Deus e a fé é sempre superior à razão. Vamos aproveitar que a gente já está aqui? Assim, ó. Tá aqui, ó. Baixar. Baixar o rapidinho. A gente, vamos ver o que são. Bom, vamos lá. Ó, Santo Agostinho, pensa obras, filosofia. Vamos lá para a gente ver só um pouquinho do que é Santo Agostinho, tá? Para a gente ter uma ideia, para a gente não ficar. Santo Agostinho foi um dos filósofos da filosofia patrística. Vou entrar em detalhes aí, vai deixar. Considerado um dos pais ou um dos doutores da Igreja Católica. Seu período ou período patrístico foi o primeiro esforço de criar uma base teológica e doutrinária para o cristianismo, enquanto religião, mas crescia de uma doutrina que fundamentasse todo o embasamento institucional da Igreja. Agostinho é um dos responsáveis por criar esse embasamento com a filosofia cristã. Veja, para ele, a fé é a razão. Agostinho cresceu no caminho considerado pelo cristianismo pecaminoso ou pagão. Era pagão, ele era pecador. Por conta da influência de seu pai. A biografia de Agostinho é cônica, sua mãe, ficou muito angustiada pela conduta que passou por sua conversão. No entanto, ele sabiamente não conversou. Vamos buscar agora a parte que ele está dentro da igreja. Ó, filosofia. É difícil traduzir a filosofia em poucas palavras, mas ele tratou sobre os mais variados temas de defender as principais bases teológicas do cristianismo. Agostinho escreveu, por exemplo, sobre o tempo, algo que intriga religiosos, científicos. O tempo é, segundo o filósofo patrístico, algo que ele sabe o que é, mas não sabe responder caso seja perguntado. Leva o interlocutor a pensar algo que seria mais importante na contemporaneidade, além do tempo e de outros assuntos importantes para a filosofia católica. Agostinho o bem e o mal. Na visão do filósofo, ao tentar resolver o antigo paradoxo da onipotência da suprema benevolência de Deus sobre o mal. Afirma-se que Deus é o supremo bem e o caminho possível para o bem. Tanto a possibilidade deixada pelo livre-arbítrio, a face, assim, aquela questão que abre sobre nada em relação à Igreja Católica. As obras do Santo Agostinho são voltadas, principalmente voltadas à religião, tá? Então, eu não vou ler tudo, depois vocês dêem uma pesquisazinha, mas basicamente, Santo Agostinho ele fala sobre a fé ser maior do que a razão.
A fé é sobre a razão. Falar, ser o principal pensador filosófico ali. Agora, por exemplo, sobre São Tomás. Ah, é tão bom, gente, quando vocês param pra pensar nisso. Depois vocês vão dar uma olhada, vocês vão ver. Divertido umas horas, assim. Vou adorar. Para finalizar, vou falar sobre um pouquinho sobre São Tomás de Aquino. Foi um padre católico, grande escolástico Alberto Magno, tá? Carlos Magno. Ele auxiliou na reintrodução da filosofia aristotélica no pensamento europeu e atualizou a teologia cristã junto à filosofia medieval, tendo escrito sobre os conflitos de fé e razão presentes no período. Aquino é o maior representante da escolástica, pensamento desenvolvido em um momento de grande domínio católico na Europa. Uma iminente necessidade de formação de novos líderes religiosos que impulsionou a formação de escolas e universidades cristãs para a formação de novos sacerdotes. As universidades antigas do mundo datam dessa época. Tomás de Aquino formou-se e lecionou na Universidade Cristã desse período. As influências são, de um lado, Platão, depois Santo Agostinho, né, ou seja, Santo Agostinho veio antes, Tomás de Aquino, pode ser considerado um neoplatônico, e outro, Alberto Magno, e pensamento filosófico grego, escolástico. Aí, vamos ler um pouquinho sobre o pensamento de Tomás de Aquino, só para ter uma ideia. Havia, sobretudo em Paris, uma disputa cabal vou passar essa parte. Defendiam a preponderância, a filosofia grega pagã para as explicações do mundo. Outro, encontravam-se teólogos cristãos. Buscavam dar a explicação para o mundo por meio das sagradas. Esse embate resume a produção filosófica da universidade mais antiga da questão. Havia aqueles que afirmavam a primazia da teologia sobre a pagã filosofia. Outros afirmavam que a primazia do pensamento filosófico. Aquino foi um dos pensadores que defenderam um elo da filosofia pagã grega e a teologia cristã, usando em Aristóteles elementos para afirmar essa ligação, formando o pensamento tomista ou o tomismo aristotélico. Os maiores influenciadores... essa parte já passa que é outra. Para Aquino, a identidade, o principal fundamento da lógica aristotélica, era o elo fundamental que, ao conectar a existência e a essência, mostrava o toque divino. A perfeição divina era capaz de alcançar e explicar essa relação tão absurda. Tá? Gente, vai ter muita coisa para vocês lerem sobre os dois. Para resumir, fica mais prático. Basicamente, o que era? São Tomás de Aquino era um pensador dentro da Igreja Católica que formou toda a base teológica ali dentro da Igreja. Tá? E São Tomás de Aquino foi basicamente outro pensador que visava unificar tanto o pensamento voltado para a fé quanto à razão. Ele tentava fazer a união dos dois sem ter que, vamos dizer, sobrepor um sobre o outro. Tá? Então, com base em breve resumo, quase nada, de acordo com Tomás de Aquino, a fé e razão provém de Deus. E a fé é sempre superior à razão. Essa daí vai ser a que eu vou deixar em aberto para vocês, que é a mais legalzinha de comentário. A segunda, Tomás de Aquino concebe a filosofia de forma independente da teologia, afirmando que ambas são modos diferentes de explicar a verdade e de se opor ao erro. Não coloca superioridade nem na razão, nem na fé. Foi o que eu acabei de falar, certo? Que ele tenta fazer a explicação das duas, o pensamento das duas, sem sobrepor uma sobre a outra, tá? Então, essa tá certa. Para Santo Agostinho, as verdades da fé não podem ser demonstráveis pela razão, mas a razão, pode confirmar aquelas. Ou seja, a fé não pode ser confirmada pela razão, mas a razão pode ser confirmada através da fé. Basicamente, isso que fala, tá? Então, essa é uma pergunta para Agostinho. Foi o precursor ali. As verdades da fé não podem ser demonstráveis pela razão, mas a razão pode confirmar aquelas. Essa também é uma outra que vai ficar em aberto. Vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Para Tomás de Aquino, para a gente finalizar nosso dia, para Tomás de Aquino, filosofia e teologia são modos diferentes de buscar a verdade e opor ao erro. O filósofo não coloca superioridade nem na razão nem na fé. Então, já dei. Assim, a gente já conseguiu. Só por isso aí, a gente já conseguiu excluir 50% das respostas. Agora eu vou deixar em aberto para vocês fazerem.
A primeira e a terceira, que é respeito sobre a fé ser superior à razão, que é de acordo com Tomás de Aquino, e depois para Santo Agostinho, as verdades da fé não podem ser demonstráveis pela razão, mas a razão podem ser demonstráveis pela fé. Então vai ficar uma dessas duas, é uma só. É essa que eu vou deixar vocês pesquisarem, entendeu? É uma das duas. Ele já deixou a desta. Eu já deixei duas pra vocês. Já dividi, assim, só em duas alternativas. Tem 50% de acerto. Exato, Aristóteles sempre certo. Gente, Tá bem. Tem fala que eu estudei sobre Tomás. pois é. Tomás de Aquino e Santo Agostinho assim, foram pensadores voltados à parte da religião muito, muito Não, famosos. maravilhoso. É muito legal. Então, assim, depois vocês dêem uma Muito pesquisada, só vocês colocarem assim, ó, Santo Agostinho Filosofia, São Tomás de Aquino Filosofia, vocês já conseguem uma biografia bem bacana deles. Também na semana 5 fala um pouco deles lá. É só vocês darem uma olhada bem legal. E acho que por hoje é só, né? Vamos finalizar nossa tarde para para não ficar muito acumulado e aí depois eu e as meninas lá da administração vamos ver se na quarta-feira a gente faz às 3 mesmo, horas da tarde, a próxima reunião falando das outras últimas 3 matérias, que ficou literatura infanto-juvenil, alfabetização e letramento, conteúdo e metodologia de ensino e geografia, certo? Gente, em relação à parte de filosofia ali, eu consegui ajudar vocês? Deu para dar uma ajuda em relação à parte de filosofia? show de Então, bola. assim, Você é um professor. Ele é. obrigado, vou levar como elogio. Mas é só uma questão de estudo. Não, tem um dom. Dom de ser nem todo falando. Bom, Paciência. gente, obrigado. Foi ótimo essa nossa tarde. Foi muito legal. Eu acho que depois de compartilhar bastante coisa, assim, infelizmente, eu fico triste porque do site a gente teve 40 confirmações, não chegou nem a 20, chegamos a 16 só. Então é um pouco triste, mas espero eu, se der certo na quarta-feira a gente reunir mais gente para falar das últimas matérias. Eu já vou tentar ver, pelo amor de Deus, vou ver se a gravação ficou certo, vou confirmar, para deixar disponível para o pessoal. Mas Vai dar obrigado, foi ótimo todo o tempo com vocês. E até mais, gente. Boa prova. nada. Até mais. Obrigada. A- a- Boa noite. Boa tarde, até mais. Tchau, tchau, gente.